Sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos concluindo a carta de Tiago, do capítulo 5, e eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu e por ter estado esse mês junto com vocês. Obrigado por aqueles que tiveram a oportunidade de estar nos acompanhando e que Deus possa contemplar a vida de vocês, que vocês estudem e pratiquem tudo aquilo que está sendo ministrado durante as aulas ao longo desse mês e os próximos estudos. Eu creio que seja uma rica oportunidade não só da nossa igreja, mas que através desses vídeos outras pessoas serão alcançadas também. Quero agradecer ao nosso coordenador, o irmão Arquilau, por essa oportunidade, que Deus possa estar ministrando sabedoria, direcionamento para ele, que é um desafio muito grande, estar à frente de qualquer ministério e principalmente nesse que é o de instrução da palavra de Deus. Amém? E também o nosso pastor Ronald, que é um incentivador para que todos nós venhamos a conhecer a palavra, ser praticantes e que Deus possa estar também abençoando, capacitando, dando assim estratégias, tudo direcionado por Deus, para que venhamos ser homens e mulheres cada vez mais impregnados pela palavra de Deus e que o amor no estudar a palavra de Deus cresça em nós. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Paizinho querido e amado, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, agradecer pelas Suas misericórdias que se renovaram esta manhã. Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada um que terá acesso a esse material, que conceda, Senhor, a oportunidade de estar estudando e que venha praticá-la também. Abençoe a nossa cidade, o nosso país e que a Tua palavra, Senhor, possa ser divulgada nos 4 cantos deste país. Visita aqueles que estão hospitalizados, que estão enfermos. Oh Deus, a Tua palavra nos diz que a oração de um justo, Senhor, tem muito valor. Então que o Senhor possa estar, Deus, tocando em cada leito, tocando, Senhor, em todas as pessoas, Senhor, que estão, meu Pai, passando por esse momento difícil, não só do Covid-19, mas por outras enfermidades, que haja cura, Pai. Cremos no poder que há no nome de Jesus, no poder de curar, de libertar e de salvar, Senhor. Conduza o estudo desta manhã e que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo de Deus nos capacitar, nos dando sabedoria, discernimento em todos os momentos e em todas as situações. Em nome de Jesus, amém. O objetivo dessa aula de hoje é nós entendermos que não devemos fazer juramentos e também ele vai nos dar quais são o direcionamento para os cristãos em determinadas situações. Vamos abrir a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 5, a partir do... Agora nós vamos ler somente o versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago está recomendando que nós não devemos jurar. E ele faz uma correspondência
ao que Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 5, a partir do versículo 33, que Jesus orienta aos discípulos para que não fizessem juramentos, que não jurassem pelo céu, porque é o trono de Deus, que não jurassem pela terra, que é estrado dos pés de Deus, que não jurassem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem pelos cabelos, pois não podemos torná-los branco ou preto. E que a nossa palavra fosse sim, sim, não, não, e que tudo aquilo que passasse disso é obra maligna, vem do maligno. E aqui Tiago ainda complementa, né, de que para não cairmos em juízo, porque o grande juiz julgará. Então, com isso aprendemos que nós temos que ter um procedimento. É sim ou é não? Não tem talvez, não tem se. Nosso procedimento como cristão é obedecer a palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Doa quem doer. Mas o que nós temos é que agradar a Deus e não agradar a homens. A seguir, nós vamos ler o restante dos versículos. Volta aí, pegue sua Bíblia, deixa ela aberta, que nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Diz assim, ó, no versículo 13, são as circunstâncias que muitas vezes abate as pessoas, muitos ficam paralisados. E aqui Tiago nos dá recomendações. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É oração. Nós temos que entender que não podemos fazer nada, realizar nada, se não for através da oração, da nossa comunhão com o Pai, pedindo orientação, pedindo um direcionamento para todas as circunstâncias. Ele começa falando: está alguém sofrendo? Faça oração. No impulso, a nossa natureza humana nos traz desânimo, tristeza, abatimento. Mas nós temos que nos humilhar na presença de Deus e buscar nele qual o procedimento. Confiar nele, colocar nas mãos dele tudo aquilo que nos aflige. Depois ele cita: está alguém alegre? Cante louvores. Não só louvores de canções, de músicas, mas de elogiar a Deus, reconhecer, declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Ler a palavra de Deus, principalmente em Salmos, em Isaías, nós temos referências de como louvar e adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que as circunstâncias que nos aparecem diante de nós, né, que acontecem diante de nós. Então, nós temos que aprender. Comece mesmo por poucos versículos, mas vá desenvolvendo isso dia a dia, né? Louvando e adorando. Nós não gostamos de ser elogiados?
Então, vamos fazer isso com Deus. Muitas vezes nós pedimos tanto, só chegamos na presença dele para pedir, alcançamos a bênção e já vamos fazendo pedido de novas necessidades. Vamos louvar a Deus. Hoje eu estou gravando, está um lindo dia, o céu azul. Quantos não têm esse privilégio de estar vendo esse céu? Eu quero testemunhar o quanto a gente muitas vezes se deixa abater pelas circunstâncias. O Marcelo, durante a semana, tem escutado um casal que fazem programa na rádio. E os dois são cegos. Ela louva, fala da palavra, dá testemunho, ele fica no comando do áudio, depois também ministra a palavra. E quantos de nós nos sucumbimos diante de determinadas coisas, ficamos paralisados? E eles vêm nos dar esse testemunho. A cegueira deles física não é a cegueira espiritual. A pior coisa que nós podemos ser cegos espirituais, de contemplar o quanto Deus tem suprido as nossas necessidades, o quanto Ele tem nos abençoado todos os dias. Nós somos abençoados por Deus, nós podemos contemplar o amor que Ele tem por nós. Então, em vez de murmurarmos, em vez de ficarmos focados nas necessidades, nos problemas, vamos invocar o nome do Senhor, vamos estabelecer um trono de adoração e de louvor, vamos louvar, trazer à mente aquilo que eu gosto sempre de falar, vamos trazer à mente aquilo que nos traz esperança, e nós cremos num Deus tremendo e maravilhoso. Depois ele cita aqui: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Cada um de nós tem um ministério, mas o ministério da palavra e da oração é para todos. Que nós percebemos aqui que há não só a cura física, mas também a libertação e salvação, pois ele comenta do arrependimento, né? Pois se houver cometido pecado, serão perdoados. Em Atos, no capítulo 3, versículo 16, quando Pedro discursava no templo, ele citou que a oração da fé feita no nome de Jesus é que havia realizado um milagre na vida daquele coxo. E quanto ao pecado, se nós formos em Provérbios, no capítulo 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, nós temos que confessar e deixar os nossos pecados para que venhamos ser prósperos e alcançarmos a misericórdia. Em 1 João, no capítulo 1, dos versículos de 8 a 10, diz assim sobre o pecado: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós temos que entender que cada um de nós tem uma fragilidade em relação ao pecado, que nós temos que reconhecer, confessar e deixar de praticar esses pecados.
E se dissermos que não temos nenhum pecado, nós nos tornamos mentirosos diante da palavra de Deus, pois é o que nos afirmou a palavra em 1 João. Após isso, ele também fala no versículo 16 sobre nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Isso é unidade, pois temos que entender que precisamos muitas vezes conversar com alguém de confiança. Se por nós mesmos nós não conseguimos sair dessa paralisação espiritual, pedir a essa pessoa oração, confessar mesmo, né, para ser liberto do poder do pecado. A partir do versículo 17, Tiago cita Elias. Elias, diz a palavra, que ele foi um homem semelhante a nós. E quando Elias orou, a terra ficou mais de 3 anos sem chover. Não caía orvalho, não caía chuva, houve uma grande seca. Ele foi sustentado por corvos e por uma viúva. Depois ele, voltando, houve a derrota dos profetas de Baal, onde ele invocou o nome de Deus para que caísse fogo no holocausto. Ele foi para o Monte Carmelo e ali ele orou. Ele invocou o nome de Deus, pedia para seu criado olhasse em direção ao mar, e na 7ª vez que o criado olhou, ele viu ao longe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e a chuva veio. Esse é o exemplo que nós temos de poder da fé realizado por um homem e que nós temos que exercitar. Crer que quem faz a obra é o nosso Senhor Jesus. O poder está no nome dele. Depois, ele finaliza nos versículos 19 e 20 sobre o quanto nós não devemos desistir de ninguém, né? Como alguém nunca desistiu de nós, que foi Deus, seu Filho Jesus, nós também não podemos desistir de ninguém. E aí ele nos traz essa orientação, né, de estarmos orando, de estarmos conversando, de levar a palavra àquele que ainda não se converteu. Pois quando essa pessoa se converte do caminho errado, ele está alcançando a libertação, a salvação para a sua alma. Que então possamos estar convictos, né, de pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ajudar aquele que está fraco, orarmos se não temos condições nesse momento de nos encontrarmos pessoalmente, possamos apresentar esta pessoa através da oração. Que nós possamos mesmo absolver. Eu incentivo para que vocês possam depois estudar com calma essa carta, desde o 1º capítulo, e praticar os ensinamentos que Deus nos permitiu estudar ao longo desses meses. Que pouco a pouco nós possamos ser homens e mulheres que realmente cumpram o propósito de Deus, de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que por ter nos encontrado nesses domingos, e que Deus possa estar abençoando-nos.